nós na devocional, nós lemos praticamente todo o capítulo, mas vamos agora comentar. Está aí. No versículo 1, Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão, pois aquele, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Bom, nós vemos aqui Paulo iniciando, fazendo 5 perguntas ali aos irmãos. E essas perguntas, elas têm o seu conteúdo de resposta exatamente isso. Por que que vocês estão saindo da graça? Por que que vocês estão saindo da promessa e retornando à lei? Então é basicamente 5 perguntas que ele traduz em uma só. Vamos lá, vamos ver. A primeira, no versículo 1. Quem vos fascinou, para não obedecerdes à verdade? Aí ele vai e pergunta: quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então a primeira pergunta é: quem vos fascinou? Segunda, ele queria saber se eles receberam o Espírito foi através das obras da lei ou se foi através da pregação da fé. Terceira pergunta: por que que vocês começaram a carreira através do Espírito, estavam andando bem, e agora estão querendo acabar a carreira, ou passar a carreira para as obras da carne? Quarta pergunta: será em vão que tenhais padecido tanto? Paulo está se referindo às dificuldades que cada um dos irmãos ali, ou a igreja teve, para poder servir a Cristo. Desde o primeiro momento em que eles aceitaram a fé, as provações, as perseguições. Aí Paulo disse: olha, tudo que vocês passaram foi em vão? Quinta pergunta: pois quem vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo ele faz essas 5 perguntas que certamente deixou ali a igreja pensativa concernente àquele momento que ela estava vivendo, de abandono da fé através da pregação para voltar à prática das obras da lei. Notemos que Paulo, já no capítulo 1, diz que aquilo que estava acontecendo com eles é por causa de alguns irmãos que se intrometeram no meio da igreja e estavam ali trazendo perturbação à igreja. Então, versículo 7, sabei, pois, que os filhos de Abraão não são, na visão divina, meramente aqueles que nasceram da carne de Abraão, aí foi indo, não. Espiritualmente, os filhos de Abraão para Deus são aqueles que creem em Deus, receberam Cristo pela fé, são os da fé, é o que ele diz aqui. Agora, ele vai trabalhar nesses versículos seguintes, aquela questão
da comparação entre descendência de Abraão. Vamos lá, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, que aqui é o ponto importante para nós entendermos. Em ti serão benditas todas as nações, ou seja, todas as nações em ti serão benditas. Paulo está dizendo que o Evangelho ele começa sendo pregado aqui. Por quê? Porque o Evangelho ele não era um anúncio somente para os judeus, mas para todos os povos que viessem a crer. Então Paulo diz que o começo do Evangelho é aqui, Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Aí ele vai e diz, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Um adjetivo, crente aqui é um adjetivo, ou seja, aquele que crê, é crente. Então ele diz, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Estão inseridos na mesma promessa que nós vamos estar tratando dela aqui. Que promessa é? Em ti serão benditas todas as nações. Bom, qual é a temática de Paulo nesse capítulo 3? Esse fator, você que se diz crente em Jesus, você é justificado pela fé, pelo evangelho da fé, ou você é justificado pelas obras da carne? Você se justifica dizendo que, não, mas eu sou filho de Abraão, meramente por causa uma questão consanguínea, ou você é filho de Abraão, decorrente da fé em Cristo Jesus, a qual a promessa te alcançou. É isso que ele está trabalhando. Então, versículo 10, ele diz, olha, todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrita no livro da lei para fazê-la. Ou seja, eu até falei, quarta-feira passada, que uma das dificuldades da lei é exatamente isso aqui. Porque o indivíduo, se ele quebrasse um ponto da lei, é como se ele perdesse todos os pontos acumulados. Então ele teria que recomeçar a conquista de todos os pontos. Alcancei o nível 1, o nível 2, o nível 3, mas lá no quinto nível, se ele escorrega, ele volta para o zero. Por isso Paulo diz que todo aquele que querer se justificar pelas obras da lei, ele está em meio a uma maldição, ou seja, ele nunca vai alcançar a ser justificado pela lei. Nunca. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei. Então, na conclusão de Paulo, nenhum homem teria condição de guardar sem nenhuma falha todos esses pontos. E versículo 11 ele diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Já desde o Velho Testamento, Deus diz, o justo viverá pela fé, e não pela prática das obras, mas pela fé, e não pelas obras, mas pela fé. Falamos, utilizando ali Efésios 2, 8 a 10, que as obras, elas são consequências da fé, e não a fé é consequência das obras. Primeiro vem a fé, depois as obras. Você pode ver, versículo 8, ele vai dizer que é pela fé. Versículo 10, fomos feitos
para andarmos nas obras. Então, primeiro a fé, segundo as obras. Não é o inverso. E a lei, ela fazia o inverso. Primeiro as obras, depois a fé. Ora, versículo 12. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ou seja, se o homem pratica as obras, ele está vivendo ou está praticando-as pela fé, e não para ser salvo através das obras. As obras é uma consequência. As obras, ela tem que estar na vida do cristão, não porque ele está fazendo aquilo para ser salvo, mas consequência da sua salvação, por uma gratidão da sua salvação. E aqui, para reforçar o versículo de número 10, o versículo 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, na própria lei estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei de Deus, na lei mosaica, a morte de crucificação, que não era feito entre os judeus, mas era uma morte, vamos dizer, onde seria uma coisa horrenda, uma coisa que seria para o pior pecador, para aquela criatura mais vil, né? Já para os romanos, eles consideravam também da mesma forma. O madeiro era para a pior espécie, a pior estirpe, né? Um bandido, né? Pior. Então, Jesus, ele fora morto nessa qualidade, sendo algo realmente indesejado. Então, pela lei, a maldição que estava sobre nós, ela foi recaído em Cristo. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele, lá no último e penúltimo versículo, ele vai dizer que ele nos remiu. Quando chegar lá, eu vou fazer o destaque aqui para nós retornarmos ao 13. Ele nos remiu. Então, ou seja, ele pagou um determinado preço que a lei exigia para aquele que estava debaixo da maldição. Então, a lei, ele pagou o preço da lei. 14. Ele assim fez para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Que bênção! Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então essa bênção, ela só poderia chegar até nós se o homem fosse retirado debaixo da maldição da lei. Então Cristo retirou-nos da maldição, dizendo: olha, você agora não está mais nessa carreira de querer cumprir todos os pontos, todas as obras da lei. Não, agora você é livre para exercitar meramente a fé. Aí a promessa nos alcança. Sem a vida de Jesus Cristo, nós ainda continuaríamos buscando justificação através das obras da lei. E como nós vamos ver lá no capítulo 4, pelas obras da lei, ninguém, aqui também no 3 diz, pelas obras da lei, ninguém é justificado. Vamos lá. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção é esta: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. A promessa, Joel, que o Espírito de Deus estaria operando, né, em toda a carne. E isso aconteceu. O Espírito fora dado aos gentios. Falamos um pouquinho na quinta-feira passada sobre
aquela questão de quando Paulo foi, posso até dizer, foi convocado a descer a Jerusalém, capítulo 15 de Atos, para, de um certo modo, se justificar do porquê ele estava pregando aos gentios. E nós mostramos que quem fez a defesa primordial de Paulo foi Pedro, trazendo à memória aquele evento que aconteceu com Pedro lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. E Pedro disse: olha, ali eu vi o Espírito Santo ali, aquele povo sendo batizado com o Espírito Santo, romanos sendo batizados com o Espírito Santo. E era mais ou menos assim, Pedro, e aí? Então, conclusão final ali daquela reunião, daquela coisa toda, é que Paulo continuasse aquele ministério de pregar aos gentios, o ministério da incircuncisão, e que ali Pedro, Tiago continuaria com o ministério da circuncisão. Então nós estivemos explicando isso bem direitinho ali na quinta-feira passada. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, era para que nós recebêssemos a bênção prometida através de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, não só os judeus, mas todas as nações. Segundo, é a questão da promessa do Espírito Santo, que não era só para os judeus, mas Joel já dizia que toda a carne. Então, sem a ação de Cristo na cruz, não teríamos essas duas bênçãos, vamos assim dizer, a promessa através de Abraão e a promessa do Espírito Santo. Versículo 15 em diante, ele vai falar sobre essa questão da lei e a graça, que é a promessa, a graça da promessa. Vamos lá, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. O que Paulo está dizendo? Vamos lá. Se entre nós, seres humanos, quando nós fazemos uma aliança, ela não pode ser anulada, e nem tampouco acrescida. Hoje, os tempos mudaram, nós vamos ao cartório, e ali registrado aquele documento, testemunha, todo mundo assina, é reconhecido o firma. Então aquele documento, ele é a confirmação da aliança, do pacto que fora feito. Não pode ser mudado, a não ser que ambas as partes resolvam mudar. Então Paulo está dizendo, se entre nós uma aliança ela não é mudada nem acrescentada, aí o que ele vai dizer? Imagine Deus fazendo a aliança. Versículo 16. Ora, as promessas, isso aqui é meio complexo. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que quando Deus deu aquelas promessas a Abraão, referindo à descendência dele, não estou falando meramente em ti serão benditas todas as nações, mas quando Deus falou a Abraão, ali no monte mesmo, após a prova dele ali, que ia sacrificar Isaac, que a nação, a descendência dele seria abençoada, etc, etc. Paulo está dizendo que Deus não estava falando aquela descendência consanguínea, mas Deus estava se referindo à descendência dele que viria através de Cristo Jesus. Note que no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre o primeiro Adão, que era natural, era terreno, e fala do segundo Adão, que é espiritual, no caso Jesus. E ele diz que todos os descendentes de Abraão, aliás, de Adão, são semelhantes a eles, são terrenos, são naturais. Mas
todos os descendentes do segundo Adão, Jesus, são espirituais, não são terrenos, são celestiais. Ok? E o que é que ele diz? Aqueles que ainda estão como descendente de Adão, fazem parte da humanidade perdida, da velha humanidade. Mas todos aqueles que estão em Cristo fazem parte da nova humanidade, a humanidade salva. Então, na sua teologia, Paulo ele aborda essas questões, de que nós, como ele fala em Romanos 8, nós somos o Israel espiritual de Deus. Israel, a nação lá que está em guerra, ela é o Israel natural. A figueira ali, a videira. Nós somos enxertados de modo espiritual. Nós espiritualmente somos o Israel de Deus. Quem? Volto ao adjetivo. O crente Abraão, aquele que crê. Aquele que crê. Você é israelita? Sim. Espiritualmente. Então ele vai e diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, singular, não diz as descendências. Ou seja, a promessa, nós alcançamos a promessa através de Cristo. Através de Cristo. Porque conforme Paulo, Deus não estava falando aos descendentes naturais de Abraão, mas o seu descendente maior, Jesus Cristo. Pois bem, versículo 17, que é muito interessante. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não pode validar de forma a abolir a promessa. É meio complexo, mas vamos buscar entender isso aqui. Paulo diz assim: foi feita uma aliança com Deus, antes de Moisés receber a aliança ali no Sinai. E houve uma decorrência de 430 anos, ali do momento que Abraão recebe a promessa, até o recebimento da lei ali por Moisés, 430 anos. A pergunta é, Paulo, na verdade ele não faz a pergunta, ele faz uma afirmação. Esta lei que veio agora, ela não pode abolir a promessa que foi feita por Deus. Não pode abolir. E nem em nenhum momento da lei, ela traz nenhum ponto abolindo a promessa que Deus já havia feito. E essa promessa ela é dupla. Em relação à descendência e que em Abraão todas as nações seriam benditas, todas as famílias da terra. O que Paulo está tratando aqui é assim: olha, Gálatas, olha, irmãos, nós não podemos deixar de lado os gentios ou sermos este crente mesclado, porque a promessa ela foi feita que Deus abraçaria a todos antes mesmo de vir a lei. Antes de vir a lei, 430 anos antes. E essa promessa, essa aliança, porque trata de duas coisas: promessa, em ti serão benditas todas as famílias. Aliança, em ti serão benditas todas. Ou seja, essa aliança, ela foi confirmada agora com Cristo, que é o descendente de Abraão, o qual a promessa lá falava. Então foi confirmada. Ali estava fresquinho, naqueles dias ali havia Jesus encerrado o ministério dele, naqueles anos. Então estava fresquinho, Paulo só foi confirmado agora, com a vinda de Jesus Cristo. Então ele diz, não pode, essa lei dada depois não pode invalidar, ela não pode de forma alguma abolir a promessa.
E note que Paulo foi tratando aqui, que uma das promessas também era a vinda do Espírito Santo. Ele aborda no versículo que nós já falamos. Então não poderia abolir. E de fato não aboliu. Foi comprovado. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Não foi uma questão de herança. Não. Deus deu. Abraão não teria direito nenhum, mas Deus quis dar para ele. Porque uma questão de herança é um direito do indivíduo. Ele vai trabalhar aqui, ó. Ele vai trabalhar isso aqui. Quem tem uma herança é direito seu, a herança. Ah, mas você não é meu herdeiro, mas eu quero dar para você os meus bens. Pronto. Aí versículo 19 ele trabalha isso. Logo para que foi a lei? Porque caberia uma pergunta assim, então por que Deus trabalhou com esse processo de dar a lei e aquela coisa toda tal? Por que Deus não disse logo assim, olha, é o seguinte, vocês vão viver só dessa forma bem aqui, não se preocupe com esse negócio de obra da lei, porque lá eu vou enviar o meu filho, tudo, e ele... Não. Então por que Deus concedeu tudo isso? Vamos lá. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, no caso, a descendência de Abraão, Jesus. A promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, Jesus. Então a lei, ele vai trabalhar aqui, e nós até falamos um pouquinho também na quinta-feira passada, de que a lei, ela vai ainda, nós ainda vamos falar aqui, ela é uma espécie de um tutor, de um aio, ou seja, mestre de criança. Era muito comum na época de Paulo, o chamado aio. Inclusive ele trabalha esse tema lá em Romanos. O que era o aio? Era um professor de criança. Aquele povo que tinha mais dinheiro, ele colocava o filho à disposição daquele professor, para o professor o educar, não só na lei mosaica, mas em todos os costumes, o convívio social. Então, aquela criança, ela ficava muito tempo com aquele espécie de mestre, professor, até chegar a uma fase que aí ele já havia aprendido tudo. Por quê? Porque ele estava saindo daquela fase de criança já para a juventude e já havia aprendido o básico ali. Então ele saía daquilo ali e agora ia para uma espécie de um outro grau, não mais aquele professor habilitado para trabalhar com ele até ali. Era o aio. Você lendo Romanos, você vai encontrar Paulo falando sobre isso também. Então o que acontece? A lei foi dada para conduzir o homem até Cristo. Note bem, o ser humano não tem como ele viver sem lei. Imaginemos que no nosso trânsito não houvesse a lei do trânsito, não houvesse semáforo, não houvesse a placa dizendo, olha, não pode dobrar para esse lado. Já pensou se não houvesse? Hoje eu passei na ponte aqui, na ponte metálica, por volta das 7h30. Então, um caos. Desce aqui, aí tem que dobrar aqui, por trás do shopping, sair. Aí daquele pedacinho aqui do shopping, até você poder fazer o retorno, aí é uma demora. Então eu gastei 25 minutos aqui do shopping para poder chegar do outro lado ali, Teresina. Então um caos. Então se não houvesse ali, né, o semáforo, não houvesse, pensou?
todo mundo querendo aquela pressa toda. Então o ser humano não consegue viver sem leis. Nenhuma sociedade consegue viver sem leis. Sem lei. Então Deus disse, olha, como esse povo vai ser conduzido até a plenitude dos tempos, se não houver lei, se não houver normativas. E a lei não é que, como Paulo diz, a lei encerrou todos debaixo do pecado, falando lá, irmão. Mas a questão é assim, a lei diz, olha, se você fizer isso, você peca. Mas o homem fez. Não era para ele ter feito. O semáforo vermelho, ele está dizendo, pare, você não pode passar. Mas você passa, então você se tornou transgressor. Em si, não é a lei o problema. Em si, não é o semáforo. Mas é o condutor do veículo que fura o semáforo vermelho. Logo, o semáforo encerra você debaixo da lei, da transgressão, da penalidade. O problema não é a lei, o problema é o ser humano. Vamos lá. Aqui em Timon mesmo, toda cidade, ela tem o seu código de postura municipal, que vai delimitar que você não pode construir na frente do seu terreno, a maneira como deve ser feita a calçada, não pode ser de qualquer jeito. Mas Timon é uma cidade, nesse aspecto, sem lei. Ela tem um código de postura municipal, mas não é observado. E aqui as pessoas assim, ela compra um terreno, ele é 40 de fundo. Aí ela constrói logo nos primeiros metros da frente, avança ainda 1 metro na calçada, que não é pertencente a ele, e ainda constrói um alpendre na frente. Eu conheço uma pessoa que colocou até umas barras de trilho, tomou toda a calçada, você não pode passar ali. E eu fico pensando, se um dia entrar um prefeito em Timon que vá pôr lei em cima disso aí vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E eu até pensando, se eu viesse ser um prefeito de Timon, eu ia resolver essas problemáticas. Nem que eu ficasse só 1 ano como prefeito, mas eu ia resolver, eu mandar tirar tudo isso aí. Você não comprou a calçada, você comprou os seus metros de terreno. Então é assim, existe lei, mas a lei não se faz ser aplicada, ou os agentes da lei não aplicam a lei. Em Palmas, no Tocantins, é interessante, né? As calçadas, todas elas são largas, aí tem aqui o espaço de passeio e ainda um canteirozinho aqui, que é de grama, coisa assim. Então, você vai construir, você já é responsável por fazer aquilo ali. E todas elas são com acessibilidade, uma só altura, não pode uma ser alta, outra baixa, não. Tudo bacaninha, né? Cidade onde o código de postura é aplicado. Pesquise isso aí, né? Eu digo porque eu já estive em Palmas várias vezes e lá funciona dessa forma. Mas Timon é Timon, né? Estou fazendo crítica a ninguém. Eu só estou dizendo que Timon sempre foi e continua sendo assim. Ok. Logo a lei faz uma pergunta. Logo a lei é contra as promessas de Deus? Eu até já respondi, né? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Eu já falei isso aqui. Então, por que Deus criou a lei? A lei não veio para trazer prejuízo nenhum à promessa. Ela veio apenas para conduzir o ser humano. Mas o ser humano é ruim, então veio o problema. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem, os crentes.
quando nós não podemos usar essa expressão aqui, trazendo para nós, o evangélico. Quando ele está se referindo ao crente aqui, ele não está se referindo ao evangelho, mas aquele que crê, aqueles que viessem a crer na promessa de Deus. Que essa promessa é Cristo. Não está se referindo, não está falando aquele que crê. Mas antes que a fé viesse, olha aí, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que viria, né, que havia de se manifestar. Então a lei, ela era o nosso tutor, né, o nosso aio, nos ensinando o básico, até que chegasse o professor maior, que iria agora nos conduzir no restante da nossa vida. Então a lei, chegou Cristo, aquele professor entrega a criança agora para o professor mais habilitado. É isso que Paulo está dizendo. Pois vamos lá. De maneira que a lei, olha aí, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor. 24. De maneira que a lei nos serviu, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos pela fé justificados, e não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei, mas pela fé. Certo? Por isso que vocês têm que se desprender daquela preocupação de pontos que alguns irmãos, entre aspas, querem fazer você a obedecer, a guardar pontos da lei. Não. A lei findou em Cristo. A lei entregou-me a Cristo. Então agora eu tenho que seguir a Cristo. E não a pontos da lei. Ok? Então, se Cristo diz é por aqui, é por aqui. Se ele diz não vá, não vá. É isso aí. Ele tem que ir. E não ficar preocupado com essas questões. Então, a lei, ela nos serviu como esse tutor, como esse aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, fôssemos então justificados. Não por obras da lei. Mas, versículo 25, depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Depois que chegou Cristo, aquele velho professor já era. Agora eu estou num grau avançado, numa série superior. Acabou. E versículo 26 até o 29, Paulo vai falar mais ou menos assim, que nós somos filhos de Deus mediante Cristo. Mediante Cristo. Aí entra Romanos 6, entra Gálatas 2, que nós já passamos por aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo que nos tornamos. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, é bem claro. Ele veio para os seus, no caso os judeus, mas os seus rejeitaram. Mas a todos os que creram no seu nome, foi dado-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Aqui, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Fomos batizados no nome de quem? De Cristo. Nisto não há judeu, é a conclusão agora que ele vai fechar. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um
sois um em Cristo Jesus. Sois um em Cristo Jesus. Inclusive, eu vi aquela discussão, se pode ou não ter pastora e aquela coisa toda, e foi lá no Teatro Tobias Barreto, e alguém trouxe esse versículo e diz, olha, em Cristo não há macho nem fêmea, né? Então ele quis justificar com isso aqui. Então, se o macho pode, a fêmea também pode. E eu calado estava, calado fiquei, porque para mim tanto faz como tanto fez, não faz diferença. Quem quiser ser pastora, seja. Se aguentar a carga, pois seja. É uma coisa que eu não me meto nisso aí. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então você é crente em Cristo, você de fato crê em Cristo, então você é descendente de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Por quê? Voltemos lá. Segundo Paulo, aqui no capítulo, no versículo 17. Isso. Então, segundo Paulo, nós fomos, está aqui, nós fomos alcançados pela promessa, porque a promessa era feita ao descendente Jesus. E se em Jesus ele alcançou a promessa, nós cremos em Jesus, então fomos alinhados, fomos colocados também nessa promessa. Dessa forma, somos herdeiros, porque somos filhos de Deus. Então note que nos tornamos herdeiros. Herdeiros, é o que Paulo diz. Nós somos herdeiros de Deus. Alguma complexidade, alguma pergunta, alguma coisa que você ficou sem entender, alguma coisa assim? Alguma pergunta? Deu para entender direitinho? Bom, o livro é isso. E ele pega o capítulo 4, ele pega o início, essa mesma pegada, falando da questão de que nós não somos mais escravos, porque na lei nós éramos escravos da lei. Ele diz que em Cristo nós somos filhos. No capítulo 17 do livro de João, Jesus disse, olha, eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos. Nós somos isso aí. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do empregado ali na casa, ainda que seja senhor de tudo. Vamos lá. Alguém que está na tutoria de alguém que ali guarda, cuida da sua herança, ele é criança. A lei diz que enquanto criança ele não pode ali pegar a sua riqueza e fazer dela o que quer. Há alguém que está gerenciando ali tanto a vida dele como o bem que ele possui, porque ele ainda é criança. Ele não tem a capacidade de fazer ali o cuidado dos seus bens, gerir os seus bens e etc. Então alguém ali está fazendo isso, é o que Paulo diz. Mas estar debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. A lei ou
um testamento deixado pelo pai, ou a própria lei, ela vai dizer que ao completar 18, 21 anos, etc., é que ele vai poder, então, agora ter liberdade para gerenciar aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele. Certo? Aí ele vai e diz, assim também, estou no capítulo 4. Só o cliquezinho para frente. Versículo 3. Assim também, olha o que é que Paulo, ele pega essa comparação de um herdeiro que ainda não chegou à idade permitida para gerir a sua herança. Ele diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, no caso, nascido de mulher, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido dentro ali dos parâmetros da lei, para quê? Aquilo que eu falei antes, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, quem estava lá debaixo da lei, guardando a lei, não era filho? Sim, olha o que é que o versículo 1 diz. Era filho. Porém, era menino. Não podia usar dos seus bens, da sua herança, estava ali, guardado por uma pessoa adulta, que era o seu tutor, que era ali o seu aio, né? Que era ali o seu curador. Éramos nós. Era aquele que estava debaixo da lei. Mas Cristo nos remiu. Vocês estão lembrados da história de Ruth e Boaz? Então, Boaz foi lá e remiu a Ruth, e teve todo aquele processo. Ele perguntou na cidade, dentre os nobres, se alguém queria, tal, aquela coisa toda, remir. Aí todo mundo disse, não. Havia toda uma espécie de ritual na cultura judaica para remir tanto um indivíduo, um escravo, como um bem. Se você vai lá para a lei de Deus, lá quando Moisés recebe, então lá vem todas as regras de remissão. Então nós fomos remidos, comprados, adquiridos para sermos filhos. Cristo vai lá no mercado de escravo, compra o escravo, dá-lhe alforria e, além disso, o adota como filho. Então, estávamos no mercado de escravo, maniatado. Cristo nos comprou, e Pedro diz que ele nos comprou, não foi com ouro, com prata, mas com o seu sangue. Não? Nos libertou, nos deu a carta de alforria, e disse, olha, eu ainda vou adotar você como filho, você vai ser meu herdeiro. É o que o Paulo está dizendo aqui, nós fomos adotados como filhos de Deus. Fomos adotados. 6. E porque sois filhos de Deus, né, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqui, às vezes as pessoas não entendem muito assim, mas o que é que está dizendo? Você entrou no rol da intimidade de Deus. Você era um desconhecido, e agora, basicamente que num toque, num ato, você se tornou íntimo. Você chama paizinho, Abba Pai. Era uma expressão de intimidade. Paizinho, aquela coisa toda. Recebemos o Espírito de Deus, foi nos dado o Espírito de Deus, e passamos a ter aí essa intimidade com Deus. E às vezes nós não fazemos jus
nós, mesmo tendo acesso a essa intimidade, mesmo o véu do templo tendo sido rasgado, dizendo que agora nós temos entrada direta, acesso direto ao Pai, mesmo assim nós ficamos pelo lado de cá do véu, e não além do véu, mas pelo lado de cá. Mas é uma questão nossa, não é uma questão de Deus, é uma questão nossa. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. É algo que nós, como crentes, filhos de Deus, não compreendemos, que somos herdeiros de Deus. E às vezes vivemos nos lamentando, nos autodesvalorizando, não vivemos a plenitude realmente por isso. Precisaríamos trabalhar um trimestre na EBD só falando sobre isso aqui, aos cultos, sobre essa importância de sermos herdeiros de Deus, para aprendermos a nos autovalorizar como cristão. Precisarmos isso. Bom, eu vou mais um pouquinho, já que vocês dizem que estão entendendo tudo e que não carece de pergunta, então eu vou mais um pouquinho. Eu creio que alguns estão abrindo a boca, mas ainda não estão dormindo, só dando alguns cochilozinhos, né? Isso é normal. Bom, Paulo agora ele vai tratar dessa questão de uma doutrina mais sadia. Os Gálatas, vocês estão saindo da doutrina sadia. Vamos apegar-nos, vamos alicerçar-nos em cima dessa doutrina sadia. Olha, e Paulo começa a falar dessa doutrina. Vocês não são mais servos. Saia por completo debaixo da escravidão. Vocês se tornaram filhos. E como filhos, vocês são herdeiros de Deus. Versículo 8. Mas quando não conhecesseis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, ele está dizendo, olha, vamos avançar. Com a doutrina agora forte, firme, e não ficar voltando aos rudimentos, aquelas coisas, não. 10. Guardai dias e meses e tempo e ano. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Provavelmente é aquela questão, Paulo estava aí com uma espécie de cegueira. E não rejeitaste, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, o qual é logo a vossa bem-aventurança. Porque vos dou testemunho de que, se possível, olha aqui, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mudaria. Por isso se crê que a problemática dele era uma espécie de cegueira, que atrela-se lá a 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne. Eis que por 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que retirasse de mim esse espinho na carne, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz que aquela doença veio sobre ele, aquele espinho, né? Ele não diz a expressão doença, ele diz o espinho, veio para que ele não se ensoberbecesse por causa das muitas revelações que a ele estava sendo dada. Então o que era que estava acontecendo com Paulo? Paulo já estava achando ser o bichão. Aí Deus disse: é assim? Pois toma aí essa aí para tu aprender. Então foi no período que Paulo estava ali chegando a Galácia, pregando ali o evangelho na Galácia. Então o que ele diz? Olha, o povo recebeu tão bem, diante daquela enfermidade na carne que ele estava passando, que, se possível, o povo daria os seus próprios olhos para ele. Então se crê que a problemática era uma espécie de uma segunda cegueira temporária, porque teve aquela primeira, lá quando ele encontrou-se com o Senhor, segundo o irmão Fausto, ele caiu do cavalo, aquela cegueira, e agora vem a segunda cegueira. Então parece que Deus só queria tocar nos olhos de Paulo, né? Não tinha outro lugar, não, era só nos olhos. Pronto, vamos lá. Bom, cabe você pesquisar se é isso ou não é, mas tudo indica que fosse essa problemática aí. É um versículo bem interessante esse aqui, né, quando ele diz, versículo 16: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? De fato, se você quer arranjar inimigos, fale a verdade para eles, né? E o homem civilizado, ele de fato, ele não fala a verdade. E eu até costumo dizer que o barbarismo, ele é o estado natural do homem. A civilização é um estado artificial, uma trapaça da vida. E nesse mundo nós vivemos sempre, a pessoa pede: e como é que eu estou? A gente não pode dizer a verdade. Não, está bem, está ótimo, aquela coisa, né? Bom dia, como é que você está? Estou bem. Na realidade o cara não está nada bem, está todo arrebentado, problemas. Ele não, estou bem. Então, essa questão. Você não pode falar a verdade aos homens. Quando a sua esposa pergunta: e aí, bem, como é que eu estou? Vá dizer a verdade. Então você tem que dizer: está bem, está ótimo, está maravilha, nossa, a 8ª maravilha do mundo. Você não pode, às vezes, dizer a verdade, né? Mas deixa para lá, esqueça isso aí. Não tinha nada a ver com o nosso assunto. Versículo 17: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por ele. Aqui, irmãos, aquelas pessoas dentro da igreja que são zelosas, têm um zelo exacerbado. Dentro da PIB, nós não temos muito isso à vista. Porque a PIB, de um certo modo, ela dá liberdade a todos, mas ao mesmo tempo todos estão controlados. Você tem liberdade para tudo, mas ao mesmo tempo você não tem liberdade para nada. Mas existe igreja que não tem uma liderança que esteja ali, mesmo que distante, no controle das coisas. E todo mundo é líder, todo mundo é pastor, todo mundo é líder. Meus irmãos, sabe, é muita confusão. São muitas confusões. Não são muitas confusões. Então a Bíblia, o que vai passando? Existem confusões? Existe. Mas você quase não percebe. Que elas não vão para frente, não. Elas não são empurradas para frente. Essa é a questão. Então o que está? Mas existe aqueles crentes que são seu dono. Olha, você precisa se converter. Olha, você precisa. Então é um zelo tão exacerbado que na realidade eles trazem prejuízo ao rebanho. Eles terminam excluindo irmãos do convívio na irmandade ou das ações daquele irmão
na operacionalidade da igreja, por tanto zelo. Tanto zelo. Então você não vê basicamente isso na PIB. A PIB ela tem sido instruída a receber a todos na fé e inserir esses todos nas áreas ministeriais, repartindo o trabalho. Então quem quer pregar, prega, quem quer dirigir, dirige, quem quer ficar aí na projeção, fica, quem quer ficar lá na recepção, fica. Você não é excluído de nada. Na PIB só é excluído quem de fato se exclui. Vamos lá. Bom, então o que ele está dizendo é assim: essas pessoas que ficam atrapalhando vocês, o zelo que eles têm por vós, é um zelo que vai terminar excluindo vocês. Porque vocês não vão alcançar essa espiritualidade imaginária na mente deles, e aí eles terminam. Não, esse irmãozinho aqui é mais fraco, esse irmão não é de oração. Esse irmão não. É o que Paulo está dizendo. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Um zelo equilibrado, um zelo que ele é baseado numa obediência que vem de dentro. É aquela coisa assim, o menino está terrível, mas quando ele vê a mãe, levei o pai, levei a mãe, aí ele... São crentes que a preocupação dele é culpar, pastor. Sim, mas que zelo é esse? O zelo, ele não é decorrente de medo, mas de obediência. E a obediência é aquilo que você faz, estando ou não o patrão presente. Quando o patrão faz, é um excelente funcionário. Quando não está, aí... Não, que é isso? É o que Paulo está dizendo. O zelo é bom, mas não somente quando Paulo estava ali, mas em todo o tempo. Um zelo com moderação, tudo, a coisa toda. Meus filhinhos, expressão muito bonita, parecendo João, apóstolo João. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Deu para entender? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em você. É mais ou menos assim, Paulo os ganhou, os discipulou, e disse, agora estão bem. Aí de repente, Paulo vê que eles estão precisando nascer novamente, ou seja, de novo, todo o processo, ganhar para Cristo, discipular novamente, o mesmo trabalho. E nós, líderes, você que é líder de célula, você que trabalha em alguma área, às vezes você põe tanta confiança no irmão, você acredita que ele está bem, aí de repente você diz, mas meu Deus, fio discipulado com ele, eu pensei que ele já tivesse pronto aí para comer uma carne de porco, mas ainda tem que ser um leitezinho bem ralinho, né? Você fica, mas é aqui. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então Paulo estava meio que decepcionado com a atitude dos irmãos. Irmãos, não foi isso que eu ensinei para vocês, não foi isso que nós acordamos, estou perplexo. Bom, nós vamos ficar, agora finalizar aqui o capítulo 4, do 21, né, vai até aí o 31, mas é muito simples isso aqui. Ele vai falar sobre essa questão da lei,
seria uma espécie de recapitulação da lei e da promessa. A promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc, etc. Versículo 21. Dize-me o que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Ou seja, vocês dizem que querem estar debaixo da lei, mas não estão observando a lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Note bem o que é que ele vai dizer aqui. Ele vai fazer uma comparação de Ismael com a lei e Isaac com a promessa. Vamos lá. O que se entende por alegoria? Ou seja, ele vai estar falando aqui, ele diz, o que eu estou falando, essa questão aí, como alegoria, se entende. Porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, ali. O Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Tanto no âmbito natural como espiritual. Israel, eu tenho acompanhado um pouco aí as informações ultimamente, né? A nação de Israel são 8 milhões de pessoas. O Brasil, 210, não é isso? Parece que é 210. E Israel só 8 milhões de pessoas. E o povo árabe ali, descendente lá, aquela multidão de pessoas, né? Então, no âmbito natural, no âmbito espiritual, é assim. Vamos comparar a igreja em relação ao mundo. A igreja é uma coisinha pequena em relação ao mundo. Mas vamos lá. Porque está escrito, né? Alegra-se, tal. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Jesus é o marido da igreja. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como estão aqueles que eram gerados segundo a carne, perseguiam o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Deu para entender a alegoria? A igreja, ela tem a promessa. A promessa não foi feita a Ismael, tão pouco Ismael, mas aqui está Isaac. Então ele faz essa alegoria para trabalhar essa questão. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos debaixo dessa promessa através de Cristo Jesus. Promessa que foi dada a Abraão. Então aí está a conclusão do capítulo 4. Ficou alguma dúvida em relação
algum ponto aqui, algum versículo que você não compreendeu? Não? Então, vamos orar e irmos para casa. Sei que você está com sono, e eu volto a dizer, pastor, eu também estou, porém, como eu estou em pé falando, não tem como eu cochilar, mas se eu estivesse no seu lugar, talvez eu estivesse cochilando. Pastor Edmar, microfone ali para o pastor Edmar. Vai. Queria saber, pastor, só qual é o seu entendimento, pelo que o senhor já pesquisou, sobre essa questão da expressão que Paulo diz que está sentindo dor de parto, para que Cristo seja gerado nos irmãos. Qual é a ideia que ele quer transmitir aqui? Novamente, Cristo seja gerado em vós, né? Porque assim, o que eu entendo, nós geralmente usamos a expressão meu filho na fé. A Bíblia usa muito, né? Aquela questão, Paulo principalmente ele usa muito. Timóteo, meu filho na fé, entendeu? Meu filho na fé, essas coisas. Então, para ele considerava aqueles que ele ganhavam para Cristo e discipulavam, capacitavam, já como filhos espirituais. Então, o que aconteceu no livro de Gálatas? É aquela questão, eu entendo assim, que você gera um filho e tem toda aquela dificuldade com ele. Menino dá trabalho, trocando fralda, tudo, aquele cuidado, alimentação. Aí quando você pensa que ele chegou naquela fase, pronto, agora acabou o trabalho, agora só beleza. Tá? Aí você começa a ver que o crente não está, de fato, naquela faixa etária espiritual. Mas ele continua menino. Aí, quer dizer, vou ter novamente todo esse trabalho, gerar você novamente em Cristo. Porque Gálatas, ali os Gálatas, é como se ele estivesse precisando ouvir o Evangelho, como de fato ouvir novamente, aceitar a Cristo novamente e passar por todo aquele processo novamente. Então, Paulo, na minha visão, eu vejo que ele está falando sobre essa questão. De novo, passar por todas essas etapas que eu pensei que vocês já haviam deixado para trás. Eu vejo assim, pelo o contexto. Você entende de uma outra forma? Cadê o microfone, menino? Não, a gente não vai ouvir, não vai aprender, né? A interpretação que eu já ouvi justamente é nessa linha mesmo. Eu falo sobre a ênfase que ele dá nessa expressão da dor, do parto, né? Que realmente é isso que vai trazer para aquele que está gerando esse filho, né? Tipo, rapaz, eu vou ter que passar por essa dor todinha de novo. Sim. Porque quem aqui discipula, quem cuida de um novo decidido, você vê que não é fácil. Cada vez que você chega para fazer o discipulado, tem aqueles que só contam a bênção, né? Mas tem aqueles que só contam o problema. Problemas e problemas, aquela coisa, e você, rapaz, você fica preocupado com os problemas dele e tenta ajudar. Está desempregado e está, pai, eu vou arranjar uma cesta para ti, eu vou ver se eu consigo aí um trabalho para ti e tudo. Então, são dores. É difícil aquele que você chega e diz, aí ele diz, rapaz, eu fiz a liçãozinha, pastor, está tudo respondidozinho aqui, vamos só recapitular, aí depois tem um lanche para você tomar, isso é maravilha. Não está tudo bom, pastor, estou indo para... É difícil, é errado. Se você está nesse discipulado aí, meu irmão, agradeça a Deus que o negócio está bom, viu? Se não tiver, é o normal. Se não tiver, eu diria que é o normal. Esse aí seria o anormal. O anormal da coisa. Bom? Pronto, mais alguma coisa? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, e que esta palavra, ela nos motive a nos firmar na tua promessa, que em ti somos abençoados, que em ti somos de fato Israel espiritual, que através de Cristo somos de fato adotados como filhos de Deus e herdeiros de Deus. Que todo este conhecimento, ele redunde em nós a obediência e a valorização, tanto do que somos, como também levar a outras pessoas para que sejam de fato o que somos em Cristo Jesus. Ó Deus, tira de nós toda a meninice, que saiamos debaixo da tutela das obras da carne e sejamos livres em Cristo Jesus cada vez mais. Portanto, abre a nossa mente, o nosso entendimento, e que possamos ser homens na fé e meninos na malícia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Despede a nós, dar-nos uma noite abençoada, de descanso, e o dia que chamamos amanhã cheio da tua vitória. Oramos agradecidos ao Pai eterno, no nome precioso de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Então, irmãos, uma boa noite, Deus os abençoe grandemente.